Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tudo bem aí na sua casa, no seu conforto? Esse é o momento do culto, é um momento de adoração, como nós temos repetido aqui, é um momento de você prestar a Deus uma adoração, né? Dar a Ele alguma coisa, entregar ao Senhor algo. E eu quero falar um pouquinho sobre essa autoridade neste momento, porque é diferente você estar aqui agora assistindo essa mensagem do que ouvindo um curso teológico, do que ouvindo até uma pregação num outro momento, que tem um conteúdo correto, que tem uma aplicação boa, que tem uma palavra bíblica, mas nós estamos além de um estudo bíblico, estamos além de uma mensagem, estamos além de um programa musical, de alguma coisa que você está lá desfrutando, que você não está assistindo, você está participando. E participar envolve algo que você está entregando. Participar envolve a sua parte, a participação. Então saia dessa postura de ouvinte, porque senão você vai transformar esse momento precioso do Senhor em mais um bom momento que você pode ter qualquer outro dia da semana, assistindo uma pregação no YouTube, fazendo um curso da Bíblia, ou ouvindo um show musical, ou ouvindo uma música dentro do seu carro, num CD ou num MP3 aí. O que é a diferença desse momento para todos esses que eu acabei de falar? É que é responsivo, é que é participativo, é que é Deus falando, você ouvindo, você falando e Deus ouvindo. Por isso o tema dessa mensagem de hoje é 2 ou 3. Você deve pensar o que eu quero falar com isso? 2 ou 3? Se eu chegasse no começo dessa mensagem e pedisse assim, me dá aí um minutinho que eu já começo. Quando a gente fala um minutinho, você já sabe que não é verdade, né? Nunca um minutinho é um minutinho, né? Se for, sei lá, no consultório médico, né? Vem aquela atendente e fala, um minutinho o doutor já vai te atender. Você já senta, pega o livro, né? Um minutinho. Se for numa repartição pública, aí você já pega o travesseiro. Agora, quando a gente fala 2 ou 3, você sabe que é pouco, mas que vai chegar, né? 2 ou 3. Dá uma impressão de pouco. Uma coisa rápida. E eu fui pesquisar na Bíblia por conta de um versículo famoso, que eu espero que vocês já tenham pensado nele quando eu disse 2 ou 3. Mas eu fui ver onde mais a Bíblia fala de 2 ou 3. E eu encontrei 2 ou 3 versículos. O mais famoso e o mais importante aqui é o que está em Mateus capítulo 18. Quero ler com você aqui esse texto tão conhecido que as pessoas usam até nesse momento aí de pandemia para falar sobre o culto, né? Está uma discussão, será que culto por Zoom é culto? Será que é uma reunião mesmo? Será que o fato de você estar aí no seu sofá e eu aqui no salão transforma isso aqui numa reunião e não num culto? Será que existe uma diferença em termos espirituais da presença de Deus, né? E aí então, quando você vem aqui no capítulo 18 de Mateus, ele fala assim, eu vou ler a partir do versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. Se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Essa é a primeira parte do texto aqui, que eu aproveito para falar com vocês, porque é uma parte tão importante para o nosso dia a dia de igreja.
Eu já falei também sobre isso. A palavra igreja só é dita por Jesus em 2 ou 3 ocasiões. Nesse texto aqui e no outro mais. Jesus passou o seu ministério todinho, os 3 anos falando. E, como ele mesmo disse, e João Batista disse, ele veio anunciar o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. E ele falou de Deus, falou do céu, falou do amor do Pai, falou que ele estava para fazer a vontade do Pai. Ele chamou os discípulos, ele fez os milagres, ele pregou todos os sermões, tudo que você conhece do Evangelho. E ele no final então disse, agora eu vou para o meu Pai, e o Espírito Santo vai voltar, o Consolador, vocês vão continuar, está tudo entregue, está tudo pronto, vocês estão preparados, agora começa o jogo. Então, depois de 3 anos de treinamento, ele deixou tudo preparado para que a vontade de Deus se cumprisse. Só que ele não falou igreja. Ele não falou culto. Ele não falou pastor, presbítero, diácono. Ele não falou de como que seria a organização. Se estaria se encontrando uma vez por semana ou não. Onde estaria esse lugar? Era no templo, não era? E ele disse, está tudo ok, tudo pronto. Ou seja, ele entregou o principal. Mas muito que nós fazemos hoje, com o nome e sobrenome, ele não tocou no assunto. O que não quer dizer que a palavra igreja não esteja no Novo Testamento. Porque Paulo e os discípulos, os escritores, falaram muitas vezes sobre a igreja, o corpo de Cristo. Igreja, o corpo de Cristo. Só que Jesus não falou isso. E nesse texto aqui, ele fala, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Então, é 1 contra 1. Se o teu irmão fez alguma coisa que você não gostou, você tem que chegar nele e falar, olha, não gostei. Só os 2. Já é difícil. Porque geralmente quando você é atacado, agredido, quando alguém faz uma coisa que você não gosta, a primeira coisa que você faz é reclamar para alguém. Você viu o que ele fez? Você viu que injustiça? Você viu que absurdo? Você já põe a mão no WhatsApp e a Bíblia diz, você e ele. Por quê? Porque se ele te ouvir, ganhou seu irmão. Então é uma coisa muito básica, mas nem sempre clara. O objetivo é que o melhor aconteça para todos. Não para que tenha um ganhador ou um perdedor. Então, se o seu irmão fez um negócio muito horroroso contra você, e você ficar quietinho, ninguém sabe. Para o reino, para a igreja, para o exemplo, a melhor coisa é o silêncio. É uma grande lição, já. Na igreja acontece direto isso. Porque é um lugar de atrito, é um lugar de definição. Às vezes tem pessoas que vêm aqui ao culto, vai assistir o culto, vem cheio da vontade de Deus, chega lá na porta, o cara fala, espera aí que não pode entrar. Pronto. Já instaurou a pandemia. Por quê? Porque você se sente não atendido. Porque quem é você para dizer isso? Aí começa um atrito. A igreja é um lugar de atrito, porque tem ordem, tem confusão, tem preferência. A igreja primitiva, essa igreja maravilhosa aí, ela começou com atrito. Foi tudo maravilhoso ali até o momento de distribuir a sopa lá. Até a hora em que um se sentiu prejudicado. E quando você se sente prejudicado, você começa a murmurar. Aquela linguagem bíblica do vulgo, que estava lá no povo de Israel no deserto. O vulgo começa a falar, você sabia, porque claro, Moisés é amigo do outro lá, o Josué é peixinho dele, é claro que ele vai primeiro, claro, você sabia que, né? Começa aquela fofocaiada. E isso morre quando você vai direto na fonte e não deixa o assunto crescer. Então, acoberta, baixa, conversa um com o outro,
resolver o problema é o melhor dos mundos. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois. Então, em vez do 1 contra 1, agora é 1 ou 2 com você. Que são testemunhas, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Aqui já tem uma certa cariação, porque toda palavra seja confirmada, você vai dizer, olha, você está falando isso aí, eu já falei com você, não funcionou, estou trazendo mais 2 aqui. Então tem uma autoridade de que é um grupo dizendo para um, olha, não faça assim. Mas se não for escutar, dize-o à igreja. Aí você vai já colocar diante de todos, ó, esta pessoa está tendo essa conduta, ela fez isso comigo, não foi correto, já falei com ela, já levei mais 2 ou 3, estamos comunicando à igreja. Nessa hora, já não é tanto a preocupação de que aquela pessoa seja restaurada, é a preocupação de que o corpo não seja contaminado. E quando começa a falar, nós humanos, e você não me diga que você não é assim, nós sempre acreditamos na má notícia. Quando alguém fala que o fulano tem um problema, você fala, eu sabia. Quando fala que o fulano é maravilhoso, você fala, será? Será que é tudo isso mesmo? Então nós temos uma tendência de acreditar no erro e não acreditar no acerto. Por isso o dia da boa notícia é importante, porque má notícia vem de jornal. Muito dessa crise da pandemia aí não é nem a questão política, ainda por cima tem a questão política. De veículos de comunicação, né? Eu tenho dito aí, 2020 foi o ano em que nós perdemos de vez a isenção. Até 2020 ainda dava para poder assistir noticiário, ler jornal, com uma certa isenção. Hoje não dá, hoje tem que perguntar qual que é o veículo. Porque se for o fulano, já sabe que é para um lado, se for o ciclano, sabe que é para o outro. Você tem que filtrar hoje a informação como não tinha antes. Eu lia tantos jornalistas que eu acho muito bons na sua profissão, escrevem muito bem, analisam muito bem. Puxa, eu achava uma fantástica, mas agora eu tenho que perguntar o que ele está pensando. Porque quando escreve, escreve com alguma coisa por trás. Escreve para falar mal do governo, ou escreve para falar mal da oposição. A notícia em si ficou não isenta. Porque o gênero humano é assim. E além de tudo isso, se o jornal ficar só falando hoje foi tudo maravilhoso, ninguém compra. Ninguém compra jornal para ouvir boa notícia. Mas coloca lá, acidente na estrada, a família inteira morreu. Veja as fotos. Por isso que tem congestionamento na pista oposta do acidente, porque todo mundo diminui para ver a desgraça. Então nós temos essa tendência fortíssima de gostar da desgraça. Quando você vai anunciar para a igreja, é para eliminar esse problema. Para não espalhar a fofoca. Porque até provar que não é verdade, nós temos tantos exemplos na sociedade de pessoas que foram difamadas e depois falaram, não era nada disso, mas até descobrir que não era nada disso, já está feito estrago. Tem casos de morte, de gente que foi acusado de pedofilia, foi acusado de homicídio, e aí então vem aquela estupro, vai a notícia, o cara está na rua, pega um grupo lá e um justiceiro, vai e mata a pessoa, e depois descobre que não era bem assim, não era nada daquilo. Tarde demais. Então, cuidado com o juízo, não é nem a mensagem de hoje, mas já fica o recado aqui. Cuidado em ser muito apressado em julgar as pessoas. E nós, como igreja, temos que pensar, vamos baixar a bola aqui. Tem uma fofoca acontecendo, conversa com a pessoa, leva uma testemunha. Não deu, leva para a igreja. Já é complicado a igreja. E ainda tem o seguinte, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio publicano. Palavra fortíssima aqui. Cadê o amor de Cristo aqui, né? Ele está falando, se essa pessoa não consertar, depois de chegar na plenária, tchau. Corta relacionamento. Para de conversar, tira da listinha. Gentil, né? Tem gente que pensa que gentil é, que delicadeza, né? Querido. Não, gentil com o é estrangeiro. Para o judeu, era não tem contato.
não judeu é gentil. E publicano era o pior ainda, era o judeu que se vendeu para o romano, que era o coletor de impostos de Roma. Esse cara era odiado, ninguém nem cumprimentava na rua. Então ele está comparando essa pessoa a alguém que não pertence à sua família e que é um traidor da causa. Difícil, hein? Agora, por que eu gastei esse tempinho aqui? Porque esse é o contexto do 2 ou 3. Na continuação ele fala: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Esse texto é fortíssimo, e a gente usa em muitas situações, né? Quer dizer que nós temos aqui o poder de deliberar coisas, e Deus lá no céu vai fazer. Então vamos aqui deliberar o final da Covid. Tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes. Você vê que o contexto que está colocando aqui é da ligação da comunhão. Ou seja, quando você desliga o membro, você tirou ele da comunhão. Então quando você fala, você não está mais aqui pertencendo a esse hall de membros, a esse aprisco, então acontece lá no céu também. Esse versículo não está falando que o que você desligar aqui vai desligar lá. Ele está dizendo que a igreja tem o poder da excomunhão. Tirar da comunhão. Isso já foi um problema seríssimo na sociedade, quando a igreja católica era totalmente dominante, era a única, e tinha o poder da excomunhão. Então os reis europeus viviam com medo disso, porque o Papa tinha o poder de dizer, você não vai para o céu não. Está excomungado. E nessa hora a pessoa perdeu capacidade tanto de ir para o céu, que era uma coisa que obviamente todos prezavam, quanto de viver na terra. Porque o excomungado está aqui fora, não comercia, não conversa, está fora da relação da sociedade. Por isso ser, por exemplo, protestante no Brasil, no começo aqui, quando o Brasil era Brasil colônia, era impossível, porque a igreja e o Estado era uma coisa só. E se a igreja está junta com o Estado, e ela tem o poder da excomunhão, ela está tirando você de ser cidadão. Por isso eu sou absolutamente a favor da separação de igreja e Estado. E você coloca um poder sobrenatural e espiritual de ligar no céu ao trabalho, ao documento, à capacidade de sobrevivência do indivíduo na terra. Ele não pode mais ter RG, não pode mais ter CPF, não pode mais ser contratado, carteira de trabalho, porque ele foi excomungado. Ele não podia nem morrer, porque não tem onde enterrar. Não tem cemitério para quem não é católico. Funcionava assim. Se você for lá na Consolação, vai ter lá o cemitério da Consolação, e num cantinho tem o cemitério que era dos protestantes. A mesma coisa na Doutor Arnaldo, ali em frente ao Araçá, tem o cemitério do Araçá, e na frente tem o cemitério dos protestantes. Porque quando começaram a deixar, já permitiram que você pudesse morrer em solo brasileiro, aí, mas não aqui, morre lá. Então esse assunto de religião e Estado é muito complexo. E olha, eu não estou aqui falando de igreja católica não, porque na Europa houve muitas experiências de igreja protestante, que virou Estado também, como a igreja anglicana, como a igreja, até hoje chama Church of Scotland, né? Os presbiterianos lá na Escócia são chamados de Church of Scotland, que é os ingleses, a Church of England são os anglicanos, a Church of Scotland são os presbiterianos. Em Genebra a mesma coisa com Calvino, em Zwinglio com Zurique, em Zurique com Zwinglio. E na Alemanha com Lutero. Então não é uma questão de protestante ou católico, é uma questão de misturar religião e Estado. Dá nesse pau aqui, porque esse texto está dizendo, você liga lá, liga aqui, desliga lá, desliga aqui, desliga lá. E aí vem um texto famoso que diz, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito pelo meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome,
aí estou eu no meio deles. Que tal essa? Aqui tem poder também, hein? Quer dizer, se 2 ou 3 aqui pedir alguma coisa, Deus vai conceder. E se 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, Ele está no meio deles. Pergunta, Deus não é onipresente? Se Ele é onipresente, Ele sempre vai estar no meio. Tendo reunido ou não, porque Ele está em todos os lugares. Não tem um lugar onde Ele não está. Outra pergunta, como lá Apocalipse fala, estou à porta e bato. Qualquer que abrir, entrarei, serei com ele e ele comigo. Então, quando você aceita Jesus, Ele não está no seu coração? Se Jesus está em você, por que precisa ter 2 ou 3 para Ele estar no meio? Ele já está em você. Então, há uma diferença da onipresença de Deus, que está em todos os lugares, mesmo onde há maldição, corrupção, pecado, problema. Deus está olhando todas as coisas, não tem nada que seja fora do seu controle. Há uma diferença entre um cristão individual, que tem comunhão com o Pai, que está relacionado com o Espírito Santo, e que está buscando a presença dEle continuamente, e 2 ou 3 reunidos. E quando eles se reúnem, Ele está no meio, e não dentro. E essa palavra, 2 ou 3 reunidos, é a palavra que significa igreja. Porque, como vocês sabem, igreja é a palavra grega eclésia, que significa assembleia. E a assembleia não é uma reunião de bate-papo de happy hour. A assembleia é uma reunião marcada para deliberar alguma coisa. Toda empresa tem que ter uma assembleia geral ordinária, regular, e extraordinária, para assuntos que assim o demandem. Eu já participei de, milhares de assembleias. Inclusive a igreja tem assembleia. Nós, como igreja, temos igreja. Então, a igreja faz uma igreja a cada ano. Porque tem que ter assembleia pelo menos. Para deliberar. Para votar. Para decidir. Para concordar. E as empresas têm a assembleia dos acionistas. Então eu sou acionista de algumas empresas, elas me convocam para a assembleia lá. E eu vou com o meu poder de voto. De acordo com a participação acionária, você vota. Mas todo mundo tem o poder, tem o direito de falar e de ouvir. Você pede a palavra e concorda, discorda, briga. Quando você elege alguém aqui numa votação, você está fazendo uma assembleia. Porque todos os cidadãos vão lá e votam. Tomam uma decisão. E quando aquele deputado se reúne para tomar decisões, eles são assembleia. Assembleia legislativa. Estadual, federal. Por quê? Porque tem o poder da decisão. E não é uma reunião de brincadeira não, porque quando eles decidem, todo mundo vai sofrer as consequências. Votou lá em Brasília e passou, vai bater no bolso de cada um de vocês, porque eles têm o poder de aumentar o salário deles, infelizmente, e tem o poder de diminuir o seu. Então, essa reunião de 2 ou 3 tem um poder grande de deliberar. Quando você vem para uma reunião como essa aqui com o culto, você tem essa consciência? Glória a Deus pela água pura. Obrigado. Você tem essa consciência de que está reunido em assembleia, que 2 ou 3 vão deliberar aqui, o céu vai ouvir? E que você não pode fazer isso sozinho aí na sua casa? Você pode orar e pedir a Deus. Mas quando você, com o seu irmão, conserta, a aliança está movendo os céus. Nós vamos orar hoje aqui em assembleia. Então, Mateus 18:20 é o mais famoso texto que fala sobre isso, é o poder da igreja, de ser assembleia. Bom, tem um outro texto aqui, que não é tão conhecido assim, ou não é tão aplicado, mas tem a mesma autoridade de falar de 2 ou 3.
que é 1 Coríntios 14. Esse é um versículo que nós temos lido muito, porque aqui ele fala dos dons do Espírito Santo, fala da comparação entre o dom de línguas e o dom de profecias. Não vou entrar nesse assunto aí, mas se você acha que não existe, então rasga aí o capítulo. E aí quando chega no versículo 26, ele fala esse texto que nós temos lido demais aqui no Butantã. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Esse é o principal versículo que fala na Bíblia sobre a ordem de culto. Jesus não falou nesse assunto, mas você vê que Paulo falou. Então, quando vocês se juntam, tem coisas que cada um de vocês traz. Cada um de vós tem. Esse cada um tem, a gente chamou aqui de CUT, né? Você está me ouvindo aí que não sabe o que é CUT, ou pensa que sabe. Verdadeiramente, CUT quer dizer, cada um tem. Cada um tem. E, portanto, quando eu estou reunido, eu trago o que eu tenho. E eu vou juntar com o que o outro tem. Por isso, culto não é assistido, culto é prestado. E o que eu tenho? Salmo. Então, música, louvor, adoração, poesia. Isso está no gênero humano. Isso está na comunicação. Então, nós cantamos aqui. Hoje a Leni falou, vamos cantar mais uma vez. No momento da ministração, tem o salmo, que você sente a presença de Deus. Porque Ele fala com você não apenas com uma mensagem racional, como essa que eu espero, entregando. Mas Ele fala no seu sensorial, na sua emoção, na música, no seu sentimento, no seu espírito. Então, tem gente que traz salmo. São os que sabem cantar e tocar. Tem outros que não sabem nem cantar nem tocar. E se eles forem se aventurar a isso, eles vão acabar com o culto. Então ainda bem que não tem um microfone em cada um de vocês aí, né? Se fosse cada um tem um microfone, e nós fôssemos um grande coral aqui, o pessoal da live aí ia sair correndo, né? Em teus braços é o meu refúgio. Você lá no banheiro, lá louvando a Deus, né? Adorando. Você está louvando, o Espírito está recebendo, mas o seu vizinho está chorando. Porque alguns têm salmo, outros não têm. Então quem tem salmo, traz. Glória a Deus pela Alzira aqui, traz o salmo aqui para a gente, né? Fã da Alzira aqui, né? Então, mas toda essa equipe, glória a Deus pelo Ministério de Música aqui que o Daniel está arduamente batalhando e levando junto, porque são pessoas que estão ensaiando, preparando. Então, se você vier aqui 4 da tarde, está a turminha aqui, para poder entregar o salmo no culto. Dedicação, foco, preparo. Doutrina. Então, essa pregação da palavra é o meu papel. Se eu não ficar durante a semana pensando no que eu vou falar, eu não posso chegar aqui e falar assim, olha, o Espírito Santo... 2 ou 3. 2 ou 3 significa... Aí você começa a falar. Então, a doutrina é uma forma de vida. É entender como funciona. Quando Paulo se converteu, caindo do... Aliás, não é caído do cavalo, né? A Bíblia não fala que ele estava montado num cavalo, né? Ele caiu ao chão, no caminho de Damasco. Se imagina que ele estava num cavalo, não podia não estar. E ele ficou cego. E ficou ali, ouvindo aquela voz dizendo, eu sou Jesus a quem você persegue. Ele entrou em tilt. Ele não sabia porque ele não jogava play, né? Como é que chama? Pinball, né? O mais velho aqui, o Paulo Friso, sabe o que é tilt, né? Aquelas maquininhas de fliperama, né? Que você dava tilt. Então você conseguia travar a máquina. Então deu tilt não estou entendendo nada, travou. Paulo travou ali e pensou, como assim? Jesus, mas... E aí então, ele explica depois na carta aos Gálatas que quando ele se converteu,
ele não, quando ele foi revelado a ele o mistério de Cristo, ele não consultou carne nem sangue. Ele foi embora para a Arábia, ficou 3 anos pensando. Ele ficou, o que é isso, o que é isso, o que é isso? Fazendo conexão, para entender a doutrina. E aí em Efésios ele fala, por essa razão, podeis compreender a minha dimensão do mistério de Cristo que me foi revelado. A minha compreensão do mistério de Cristo que me foi revelado. Então ele recebeu uma revelação, e ele pensou, mas como é que eu explico isso? Aí foi conectar toda a Torá, todo o Velho Testamento com o Novo, para entender a doutrina do Evangelho, que foi o que ele nos entregou. E que Pedro fala, olha, o irmão Paulo é um cara difícil, porque quando ele lê, ele fala coisas complicadas que os indoutos torcem. Por quê? Porque a doutrina, alguns sabem, outros não sabem. Alguns entendem, outros não entendem. Então alguém que entende tem que chegar aqui e falar a palavra de Deus, elucidá-la. E você vai ser iluminado também. Então eu trago doutrina. E até aqui estamos num culto calvinista, né? Temos salmos e temos doutrina. Aí ele continua e fala, revelação. Tem revelação. Ou seja, a mesma coisa que Paulo disse que foi revelado, não foi fazendo um estudo bíblico que ele descobriu. Não foi lendo no grego que ele entendeu o que Deus estava falando. Foi revelado a ele pelo Espírito Santo. E numa reunião como essa, Deus pode revelar também. E alguns vão dizer, não, mas revelação é a palavra. Ok, e doutrina é o quê? Então, além da palavra, tem uma revelação. E é complexo isso, como assim revelação? Quer dizer que Deus pode trazer aqui uma coisa que ninguém sabe, uma orientação que ninguém pensou? Exatamente isso. Se você estiver em assembleia, tem coisas que estão sendo deliberadas. Um traz uma ideia, todos concordam, e aquela ideia vira lei. Tem revelação do Espírito Santo. E quem são esses? São os do profético, que é o contexto de 1 Coríntios 14. Ele gastou 25 versículos falando sobre isso. Profecia. E ele gastou esses 25 versículos dizendo, se você puder escolher entre falar em línguas e falar profecia, fale profecia. Que não é estudo bíblico do que já aconteceu, é algo novo que Deus está falando. E tem língua e tem interpretação, que também é uma confusão, e muitas vezes as pessoas fazem, né? Ele está dizendo que num culto tem língua. Alguns vão dizer, essa língua é que se entrar aqui um cara que é do Azerbaijão, Deus pode dar para outra pessoa o dom de falar azerbaijanês lá. E aí então ele vai falar e o outro vai entender. Que foi o que aconteceu em Atos 1. Isso é possível? É possível. Isso é provável? Não. Porque se fosse isso, não precisaria de revelação, né? Se eu vou falar italiano para o italiano que está aqui, ele está ouvindo e está entendendo. Para quem precisa interpretar? Se eu for falar mandarim com um chinês, ele vai entender. Eu posso não saber nada de chinês e o Espírito Santo pode me tomar e eu começo a falar em mandarim. É verdade. Isso aconteceu lá no Pentecostes. Mas cada um ouviu na sua própria língua. Então a Bíblia não está nem dizendo que as pessoas estavam falando a língua dos outros. Está falando que cada um ouvia na sua própria língua. Porque tinha lá um pequenino grupo falando para mais de 100 nações. Então não dá nem para afirmar que cada um dizia numa língua. Você imagina a confusão que é se tivesse lá uma multidão, como estava lá no Pentecostes, a multidão, e tem um aqui que está falando trácio. Aí, e os trácios estão aonde? E vou ver aquele cara lá. Então, é muito mais razoável, e aqui eu estou colocando razoável, não posso afirmar isso, de que quem estava lá falando em línguas lá no meio do nada, a pessoa ouvia e ela ouvia na língua dela. Complicou mais ainda o dom. Deus é Deus, faz o que Ele quer. Mas nesse texto aqui, de 1 Coríntios 14, me parece muito claro que Ele está dizendo que quando você fala em línguas, tem que ter alguém que interprete. E, portanto, quando interpreta, todo mundo vai entender. Porque se eu trouxer aqui um missionário americano para pregar, quem sabe inglês vai ouvir. Mas quem não sabe vai ter que ter um intérprete. Então ele fala e o outro interpreta. Ele fala e interpreta. E todo mundo com a interpretação vai ser abençoado. É o que ele está dizendo. Se não tiver interpretação,
você fica no escuro, no vácuo. Primeira vez que eu fui ouvir uma mensagem em inglês, eu não entendi nada. Lá ao vivo, né? Você está sentado na cadeira, o cara blá, 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 blá. E ele, de quem ele falou? Eu falei, não sei. Você ouve 10 palavras e pega uma. E se eu tiver que explicar para a Leni o que ele falou, aí que eu não sei o que ele falou, porque ele continua falando. Não dá para pausar o cara, né? Eu falei, não, eu estou tentando ouvir. Você fica me perguntando aí que você não sabe. Na hora que você sabe, como você sabe português, você consegue, como está fazendo agora aí, eu falando por revelação do Espírito aqui, você está aí fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e está me ouvindo no fundo aí na sua sala. Ei, você que está aí me ouvindo ao fundo, Deus está falando com você, presta atenção, servo. Olha para mim, vaso. Vamos invasar a palavra aqui. Por quê? Porque você consegue ouvir uma mensagem de fundo em português e não perde, sim, porque você sabe português. Agora, se não souber, tem que ficar aquele foco lá, aumentar o volume e ficar repetindo. Nesse contexto, quando houver língua e interpretação, ele diz, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então não está proibido de falar em línguas aqui não, mas fala para você. Não vem aqui pegar o microfone e ficar falando blá, 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 ninguém entende nada. Alguns se escandalizam. Hoje, geralmente, são os mais espirituais, ou os mais antigos que se escandalizam. Mas se escandalizam. Então, você evita. Se houver intérprete, todo mundo está recebendo interpretação. Se não houver, fale consigo mesmo e com Deus. Ou seja, ele não está dizendo que você tem que parar de falar em línguas. E, de novo, para mim, esse texto é tão claro, não sei como as pessoas torcem, né? Se Paulo está dizendo que para quando você não tiver interpretação, você fale consigo mesmo, como é que você pode estar falando uma outra língua que existe? Ele não pode estar falando de português, italiano e inglês aqui. Ele está falando de uma língua que edifica a sua alma. E aí vem. E falem 2 ou 3 profetas. 2 ou 3. E os outros julguem. Então, mesmo que haja revelação, tem que ter juízo e julgamento. 2 ou 3 podem falar na igreja sobre o que Deus está movendo. Eu já participei de cultos que tinha uma filinha assim, tem um microfone assim ali colocado, tem uma fila de gente que quer falar. Aí o cara fala, o senhor me mostrou isso, aquilo, assim, assim, assado, ele vai embora. Aí sobe, o senhor me mostrou não sei o quê. Fica uma fila de gente falando. Claro que é um culto pentecostal, né? Eu já participei de culto uma vez numa igreja que tinha uma campainha aqui no púlpito, assim, né? Aquelas de bater, fazer tim, 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 tim. Eu olhei aquilo e falei, precisa de uma campainha aqui, né? Isso aqui vai chamar o próximo, né? Vamos falar da parábola do bom samaritano. Tim! Quem é o seu próximo? Eu não entendi aquilo, até a hora em que o pastor lá falou, vamos orar aqui, pediu para que eu orasse, né? Faça oração, então vamos orar. Eu comecei a orar e a igreja inteira entrou em erupção. Foi um fenômeno vulcânico. Todos se levantaram e começaram a berrar em línguas. E era um barulho que para eu falar no microfone e ser ouvido, o cara aumentando o volume lá. Então, todo o bairro estava ouvindo o que estava acontecendo ali, não sei se entendendo, mas estava ouvindo aquele barulhão que sai daquela igreja pentecostal, né? Bem pentecostal. Eu não quero ficar só falando aqui, se achar que eu estou indo para um lado ou para o outro, né? Tem essa turminha pentecostal que fala assim, e aí então, quando estava na hora de acabar parar o negócio, o pastor começou a bater na campainha. Pim, 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 pim. Aí o pessoal foi... Pousou a língua. Ok. Você vê que a expressão do cristianismo é realmente diversa. Outras igrejas tocam um órgão de tubos e cantam em latim. Naquele momento... Olhando para essa ordem de culto aqui, você fala, bom, 2 ou 3, os outros julguem.
Então o culto não é uma sucessão de palavras. Tem que haver uma direção, porque é uma coisa racional. Mas tem que haver o espiritual. E 2 ou 3 definem essa autoridade de Deus falando. Você tem o poder de juízo e de julgamento, se você for profeta também. Então, é a sua praia ser profeta? Porque é muito fácil você falar, não concordo, não aceito, estou julgando. Aí você não é. Se você não é profeta, está falando o que do profeta? Aí é o seu preconceito ou a sua aversão àquele assunto que está dizendo não. Mas quando Deus fala, Deus fala. O que eu quero dizer com isso tudo aqui, e aí eu venho para o fechamento, se nós estamos num culto, tem muita coisa acontecendo. E muita autoridade sendo entregue. Tem 2 ou 3 trazendo a presença de Deus e deliberando. E quando nós concordarmos na terra, vai acontecer no céu. E quando houver uma revelação, não é uma pessoa dizendo, porque se eu chegar aqui com uma revelação e falar, eu sou o pastor da igreja, a revelação de hoje é a seguinte, ninguém mais pode usar camisa azul. Façam o que eu digo e não façam o que eu faço. Eu gosto dessa camisa azul aqui. Deu para reparar já, né? Estou sempre com ela aqui, né? É que também tem que fazer um contraste com o fundo branco. Se a camisa é muito branca aqui, não sai bem na imagem, né? Mas essa aqui eu gosto. Tem uma marca do jacaré aqui que ela foi vacinada, virou jacaré. Voltando. Eu venho com essa declaração, essa revelação da camisa azul. Tem que ter 2 ou 3 para falar, pera lá, não é assim não, hein? Quem disse que ia ser de Deus? Os outros julgam. Por isso, na igreja que está na família, nós temos um governo formado por 3. Que tem lá o pastor presidente, mas também tem mais outros 2 ou 3, são os presbíteros aí, que estão juntos, julgando. Então a pessoa falou, o outro lá, olha, não concordo. Porque pode ser que você esteja no mau dia. Pode ser que você dormiu em cima num prego e acordou, teve ideias, comeu uma feijoada e teve um sonho estranho. Quem diz que isso é de Deus? Pode não ser de Deus. Então tem que ter alguém julgando, e você tem que ter a humildade de entender que se não é de Deus, o irmão vai dizer. E você vai crescer. Vai melhorar a sua capacidade de profetizar também. E depois, quando o irmão falar alguma coisa, você também pode falar, não é de Deus. Espero que não seja retaliação, né? O cara fala, não é de Deus, fala, na vez dele vai ver o que eu vou falar para ele também. Nós temos esse poder. Agora eu quero orar com vocês em cima do terceiro texto na Bíblia, que fala 2 ou 3. E esse texto não tem nada a ver com o que eu já falei até aqui, é bem diferente a história, mas é muito mais profundo e espiritual. Ele está em 2 Reis, capítulo 9. Segunda Reis, capítulo 9. Qual que é o contexto aqui? O contexto é a morte de Jezabel. Jezabel personifica hoje o mal, né? Virou a mulher que é a encarnação do inferno, né? Espírito de Jezabel, manipulação, luta contra Deus, é o lado espiritual negativo. Jezabel era uma mulher de Acabe, o rei de Israel, que viveu no tempo de Elias. E ela manipulava o marido, e ela era adoradora de Baal, porque ela não era de Israel. Então ele casou com Jezabel, ela trouxe os deuses da terra dela, e ela implantou o culto a Baal em Israel. Então o povo passou a se corromper por conta da rainha que tinha outra religião. E Elias se levanta contra isso, aquela clássica passagem do profeta Elias contra os 400 profetas de Baal, em que cai fogo do céu no altar dele. E aí Jezabel fala, olha, quando mataram os profetas de Baal e teve aquela tremenda vitória espiritual, Jezabel fala, olha, você vai morrer, eu vou acabar com a tua raça.
E o Elias, que tinha aquela força toda espiritual de lutar contra todo um reino, que estava lá cumprindo a vontade de Deus, que falou, não vai chover, e não choveu. E aí Tiago vem falar que Elias era um homem como nós, mas ele disse, não vai chover, e não choveu. Ou seja, ele tinha uma autoridade espiritual muito forte. Ele ouviu aquela mulher dizer, eu vou acabar com a tua raça, e ele fugiu. Tremeu. E desejou a morte. Foi para o meio do deserto, um anjo foi lá dar comida para ele, e aí então tem aquela passagem, eu não vou ler esses textos todos aqui, em que Elias está na caverna, e vem aquele trovão, aquele fogo, aquelas luzes, e Deus não estava naquilo, mas vem uma voz suave e fala, Elias, o que você está fazendo aí? E ele fala, Deus, inutilmente eu tenho aqui batalhado, porque olha, só sobrou eu, só eu que sigo, só eu que ajudo, só eu que estou te ouvindo a tua voz. E aí Deus fala, não é só você não. Você não está sozinho. Tem mais 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Tem muito mais gente que continua fiel, só que eles estão quietinhos. E você é a voz. Você é o foco do ódio de Jezabel. Mas tem mais gente que concorda com você. Existe uma nesse caso era a minoria, né? Silenciosa. Esse é um outro texto, é um outro sermão, inclusive, que, aliás, é um bom sermão para falar aqui, um dia eu trago essa mensagem, mas Elias estava usinado, virou o fio. E Deus percebeu isso. Ele falou, Elias, já deu. Vou levantar 2 ou 3 que vão substituir você. Você vai ungir seu sucessor, que é Eliseu, o rei de Israel, o rei da Síria, e esse povo vai fazer aquilo que você devia fazer. E Elias ia ser tomado para com Deus. Deus amava Elias, mas ele já não tinha mais condições de batalhar. Burnout, queimado. Poder da perseguição de uma mulher, da Jezabel. E acontece isso mesmo, e Elias então, aparece Eliseu, que toma o lugar dele, ele unge Eliseu como seu sucessor, e Eliseu então começa a falar e a fazer as coisas. E nesse texto aqui, o Eliseu chama um dos filhos dos profetas e manda lá ungir o rei Jeú como um sucessor do filho de Acabe. Acabe já tinha morrido, o filho dele estava reinando, e Eliseu aqui fala, agora vamos colocar um novo rei que é Jeú, que era um capitão do exército. E ele fala para o profeta que trabalhava junto com ele lá na equipe profética, ministério profético de Israel lá. Fala, você vai lá, entra na sala onde está o Jeú, fala que você quer falar sozinho com ele, puxa ele para um canto, unge ele, rei de Israel, fala, Deus te ungiu, rei de Israel, e sai correndo. Deve ter sido um negócio interessante, né? Lendo o texto aqui, depois você pode ler com calma esse capítulo 9 de 2 Reis. O profeta fez isso. Tinha um monte de gente e o Jeú falou, você quer falar alguma coisa com quem? Fala, contigo, capitão. Pode falar, não, vamos num cantinho ali. Entrou na salinha e falou, Deus está mandando você ser rei de Israel, você vai cumprir a profecia, você vai fazer tudo o que ele falou, é contigo aqui. E ele pegou uma almotolia, essa palavra eu nunca tinha ouvido aqui, né? Toma a almotolia de azeite. Sabe o que é almotolia? Essa palavra existe mesmo. Aliás, quem me ensinou a falar certo essa palavra foi a Inês, nossa querida Inês, esposa do pastor Jobé, que está me ouvindo aí. Glória a Deus pela sua vida, Inês. Eu falava almotólia. Ela falou, Paulo, não é almotólia, é almotolia. Sabe aquele vasinho de óleo, que quando aparece que falta óleo no seu carro, acende uma lampadinha que tem um formato parece uma lâmpada, né, de mágica lá. É um negócio de metal, assim, que tem um bico. Você vai e joga óleo no carro, assim. Aquilo é almotolia. Sabia dessa aí. E também medicina, aqueles negócios, coisa que você aperta e tem um bico comprido assim, que sai o remédio. Almotolia. O rapazinho foi lá, pegou aquela almotolia de azeite e falou, você é rei de Israel. Saiu correndo.
Saiu ventando, o pessoal olhou, aí saiu o Jeú, ele falou, escuta, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Não, esse cara é louco, né? Sabe como ele é maluco, esse cara aí, né? Falei, não, pera lá, aconteceu alguma coisa. Ele falou, na verdade ele disse que eu vou virar rei de Israel. Aí o pessoal pegou em espada e falou, Jeú é o novo rei. E começou uma revolução, e ele foi rei, pegou todo mundo e falou, vamos atrás da Jezabel. E aí ele pega os cavalos, os caras vão lá. E está lá, isso aí em Jezreel, né? Jezreel, que era o lugar. E vou ler aqui, versículo 16. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão, que era o filho da Jezabel, estava deitado ali. E também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. E o Atalaia estava na torre de Jezreel, viu a tropa de Jeú que vinha e disse, veja uma tropa. Então disse Jorão, toma um cavaleiro e envia-lhe ao encontro, e diga, a paz. Havia acabado de ter uma guerra contra o rei da Síria, e o Jorão estava machucado, sendo curado daquela guerra. E o cavaleiro foi ao encontro e disse, assim diz o rei, a paz. E disse Jeú, que tens tu que fazer com a paz? Essa resposta é interessante. Está falando o que de paz? Vai para trás lá e vamos continuar aqui. Passa para trás de mim. E o Atalaia fez saber dizendo, chegou a ele mensageiro, porém não volta. Aí ele fala, manda outro mensageiro. E ele também foi de novo e falou, olha, ele também não volta. E o Atalaia fez saber dizendo, também esse chegou a eles, porém não volta. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. Pela maneira como ele vinha lá ele falou, esse cara é o Jeú, porque esse cara é maluco de pedra. Ele vem com tudo. Deus levantou uma pessoa que não tinha meias medidas. Ele foi para as cabeças. Aí o próprio rei Jorão foi junto com o rei Acasias lá, de carro, e falou, escuta, você vem em paz? E ele fala, que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as tuas feitiçarias são tantas. Então Jorão voltou as mãos e fugiu. E disse a Acasias, traição há, Acasias. Mas Jeú entesou seu arco com toda a força, feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração. Isso é bem de filme, né? O cara está correndo lá, o cara vai lá e tchan, e aí espada, entra por trás e sai pelo coração, assim, tum, aí dá aquele slow motion, assim, mostra o cara. Morreu. E ele morreu bem onde era o campo de Nabote, de israelita. Nabote era aquele homem que o Acabe, o pai do Jorão, queria aquele campo, e Jezabel falou, você não é o rei, vai lá, mata o cara e pega o campo. Ele matou e tomou. E agora então veio a maldição sobre o filho dele, morreu ali. E aí então, o que acontece no final? Versículo 30. E Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos, e enfeitou a sua cabeça, e olhou pela janela. Mulheres, eu não tenho nada contra se pintar em volta dos olhos, tá? Eu vou deixar bem claro aqui, fica bonito mesmo. A maioria das mulheres aqui já fez isso quando saiu de casa, né? Mas o que ela estava fazendo? Ela estava pensando, vou seduzir esse cara. Então ela se armou toda. A Jezabel é a Cleópatra de Israel, né? Ela ganhava todo mundo com seus feitiços. Então ela se preparou toda, enfeitou e foi para a janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela, teve paz Zinri que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse, quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele, lançai-a de alto a baixo. E lançaram-a de alto a baixo, e foram salpicados com seu sangue, a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Para orar aqui com vocês. Uma história bem filme mesmo. O que isso significa para nós aqui hoje?
Elias era um sozinho, e ele se considerava um cavaleiro solitário. Não restou ninguém. Quando você começa a achar que só você é a pessoa, que todo mundo deu para trás e você ficou sozinho, que você é o único que tem a palavra, você é o único que tem a fé, que você é o único que sobrou e que todo mundo abandonou, você está errado, você não está sozinho. E mesmo que você tenha feito muita coisa boa para Deus, porque Elias foi um grande profeta, ele se achava solitário, ele estava amargurado. Ele não entendia igreja, ele entendia ministério de Elias. Ele não via o poder em 2 ou 3 reunidos em nome de Deus. Então você começa a falar mal da igreja, porque a igreja tem defeitos, porque a igreja tem problemas, porque a igreja tem pessoas que falam bobagens, porque a igreja tem lados. Tem os que acreditam mais para tradicional, os que acreditam mais para pentecostal, tem os que erram demais no tradicionalismo, tem os que erram demais no pentecostalismo, e nós estamos no meio disso tudo, mas eles são igreja. Os irmãos que acham que não tem nada mais do que ficou lá no Pentecostes, os irmãos que acham que todo vaso fala, são igreja. Nós somos igreja, e quando nós nos reunimos, nós temos o poder de deliberar a terra, e vai ser deliberado no céu. E se tem um irmão que peca, eu estou falando de erro, você vai lá falar com ele. E se der errado, a igreja toma uma consequência. Então não sou eu, não é a minha opinião, não é o meu valor, não é o meu histórico, é a igreja. E quando Jeú chega naquele muro e olha para aqueles eunucos, e eunuco é o varão que se mantém puro. No contexto literal, eram os homens que serviam a rainha, então eles eram castrados para que não houvesse relação sexual. Mas Mateus 19, Jesus fala, há eunucos que nasceram eunucos, há eunucos que se fizeram eunucos na carne, e há eunucos que são eunucos do espírito. Quem puder ouvir essa, que ouça. Em termos espirituais, você tem que ser um eunuco, você tem que ser santificado, purificado. Você mora do lado de Jezabel, mas você não concorda com ela. Você pode estar servindo a Jezabel, mas você não é empregado dela. E na hora que chegar um Jeú, esses 2 ou 3 têm que se levantar, porque o Elias falou, não tem ninguém, mas Deus falou, tem 2 ou 3. E ele perguntou, quem está comigo aí? 2 ou 3 olharam. Quantos estavam lá do lado de Jezabel? Quantos tinham a coragem de afrontar aquela mulher que era uma potestade espiritual? 2 ou 3 falaram, nós estamos contigo. Então falou, lança ela aí para baixo. E naquele dia ela morreu. Nós estamos aqui como 2 ou 3 para declarar que todo principado e potestade vai cair por terra. Agora você tem que ser esses 2 ou 3. Você tem que ser esse eunuco que está falando, eu concordo, eu vou ligar aqui na terra, vai ligar no céu. Eu vou declarar aqui e Deus vai fazer. Eu vou buscar o Espírito Santo. E quando esses 2 ou 3 estiverem reunidos entre nós, um traz o salmo, outro traz a doutrina, outro traz a revelação, outro traz a língua, outro traz a interpretação, e eles não brigam, porque é tudo para a ordem e edificação. E essa é a igreja, essa é a assembleia, essa é a autoridade. Então vocês têm uma autoridade que eu não tenho. Nós temos essa autoridade, e este é um culto a Deus. Vamos deliberar na terra, vamos ordenar aqui, vamos guerrear espiritualmente aqui, vamos dizer que o Senhor reina e que não há espaço para Jezabel. Então fique de pé aí, e você que está em casa, fica de pé também. Se posiciona para uma guerra. Nós podemos declarar coisas que ninguém mais pode declarar. A nossa cidade está em alerta vermelho, porque há uma crise, porque há uma pandemia, porque há um mal nas ruas. Mas esse governo teve o bom senso de entender que uma igreja não fecha. Então está lá, é alerta vermelho, não pode ter bar, não pode ter restaurante, mas tem igreja.
porque nós estamos reunidos aqui pelo mesmo propósito que os hospitais estão. Nós estamos reunidos aqui pelo mesmo propósito que um bom governo deve estar reunido. Nós estamos reunidos aqui como uma Assembleia Legislativa Federal, universal, para declarar Deus sobre essa nação, para salvar, para salgar, para limpar a terra e para destruir todo espírito de engano. Toda a autoridade de Jezabel vai cair por terra. Vamos declarar isso aqui agora, na igreja, em suas vidas. Vamos entrar em oração aqui, feche seus olhos.